A primeira temporada de The Last of Us chega ao fim com o capítulo 9, trazendo uma reviravolta que provavelmente ninguém esperava, e além disso, já abre um leque de opções para a próxima temporada da série. Joel tomou uma atitude de herói ou de vilão? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Rodou. Salve amigos nerds, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Acerto Crítico. Eu sou o Diran e hoje vamos falar do fatídico episódio número 9 de The Last of Us. O episódio 9 é o último da temporada e nos revela algumas teorias que tínhamos a respeito da Ellie e da sua imunidade ao Cordyceps. Além disso, vemos também o Joel surtando ao saber que a Ellie precisa morrer para que a cura seja desenvolvida, e são esses dois assuntos que vamos abordar no vídeo de hoje. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Já no início do episódio, vemos a mãe da Ellie fugindo de um infectado e se abrigando em uma casa abandonada, bem na hora de dar à luz a Ellie. Anna era uma enfermeira que trabalhava já com os vagalumes e que inclusive já conhecia a Marlene, futura aliada também da Ellie, e nessa cena entendemos como que a Ellie ganha tal imunidade ao fungo. Momentos antes de dar à luz a Ellie, Anna é mordida na perna pelo infectado que a perseguia, mas ela consegue matá-lo. Anna acaba tendo seu bebê ali mesmo, naquele chão sujo e frio ao lado do infectado, mas ela corta o cordão umbilical assim que Ellie nasce, a fim de evitar que a infecção passe para a menina, e assim a Ellie se torna imune à infecção. Bom, é tipo o que rolou com Blade com ela, né? Antes dele nascer, a mãe dele foi mordida por um vampiro e logo fizeram o parto dele. Ele nasceu com as forças dos vampiros, mas sem as suas fraquezas. No caso da Ellie, ela já nasceu com um fungo dentro dela, porém o fungo entende que ela não é um hospedeiro, e sim que ela é um próprio fungo. Logo, com isso, a infecção nela não evolui, e por isso ela é imune. Tudo isso graças à sua mãe ter sido mordida minutos antes dela nascer, e assim, ela teria uma possível cura com ela. Até então, ótimo para o mundo essa possível cura, né? Mas aí é que vem o problema. O Cordyceps cresce dentro do cérebro, ou seja, o hospedeiro não sobreviveria a uma cirurgia como essa. Resumindo, a Ellie precisa morrer para que se possa ter a possível cura, porque também ninguém sabe se de fato vai funcionar. O médico acha que sim, mas certeza ele também não tem. Um detalhe curioso que eu não pude deixar de perceber foi que a Marlene já conhecia a Ellie desde bebê, mas a Ellie não conhecia a Marlene. E antes de morrer, a Anna pede para a Marlene cuidar e proteger da filha dela, o que prova que a Marlene não fez. Lembra quando a Riley, no 7º episódio, fala da Marlene para Ellie? A Ellie não esboça nenhuma reação, como se já a conhecesse. Ou seja, a Marlene deu a Ellie para alguém cuidar ainda quando ela era pequena, e por isso ela não conhece a Marlene. E por muita coincidência, a Riley junta as duas novamente, pelo menos é o que fica subentendido, né? Afinal, a Riley falou dos vagalumes para ele e especificamente da Marlene, o que leva a crer que após a Riley morrer, ela deve ter ido atrás dos vagalumes em busca dessa tal Marlene, mas isso só vamos descobrir na segunda temporada. Que pena. Agora falando do Joel, cara, eu vou te dizer que eu fiquei com um misto de raiva e pena dele. Uma situação extrema que eu sinceramente não sei o que faria no lugar dele. O cara perdeu a filha no passado por causa do Cordyceps, de uma maneira bem cruel, e agora quando ele acha uma outra pessoa ao qual ele vê como filha, vem o Cordyceps e tira de novo dele. Sinceramente, se fosse minha filha, eu não sei como seria isso não, porque por mais que eu saiba que isso pode salvar o mundo todo, sei lá, ainda mais se levar em consideração que tem pessoas horríveis no mundo, gente como o David, por exemplo, que era um estuprador e canibal. Imagina sacrificar a minha filha para salvar um cara como esse. Ou para salvar pessoas piores do que ele. Na boa, sei lá, eu acho que eu também não deixaria não. Que coisa, não? É uma questão muito complexa, ainda mais sabendo que para salvar o mundo todo, uma precisa morrer. A Ellie seria uma espécie de messias, né? Mas o Joel não gostou muito dessa ideia não. Ainda mais que em um diálogo ele deixa claro para Ellie que ela foi a responsável por curar a dor que ele sentia pela perda da Sarah. A Ellie trouxe o amor paterno de volta para o coração dele e ele não estava disposto a sacrificar a sua filha de novo. Pelo Joel, ele voltava para a cidade do Tom e lá recomeçava sua vida junto com ela e o irmão. Porém, os vagalumes não estavam dispostos a deixar isso e Marlene manda escoltar Joel para fora da base, inclusive atirar nele caso ele resistisse. Ou seja, os vagalumes também não são nem uns anjinhos, não. Tem anjos voando nesse cuzão. Estavam dispostos a sacrificar uma menina para tentar uma cura, que foi como eu disse, não tem certeza se daria certo. E obviamente que o Joel não deixou isso acontecer. Ele derrubou os dois vagalumes que estavam escoltando ele e foi atrás da Ellie.
Aí vem a parte que eu discordo do Joel. Ele não precisava matar todo mundo como ele fez, mas eu também entendo que se ele não matasse, eles viriam atrás da Ellie posteriormente. Muitos ali só atiraram mesmo para se defender, e o Joel não quis nem saber. Matou até quem estava rendido. Para mim, ele surtou. Afinal, o cara vive em um mundo devastado, lotado de monstros infectados e humanos desprezíveis, e a única coisa que acalanta seu coração vai ser sacrificada é ruim. Nesse momento, o Joel entra num surto e não enxerga mais a razão. Ele só pensa em salvar a Ellie, custe o que custar. Ao chegar na sala de cirurgia, o médico ainda tenta impedi-lo, mas obviamente que o Joel não deixa e o atinge na cabeça. E aí vem um detalhe interessante. Esse médico é nada mais nada menos do que o pai da Abby. Mas Gira, quem é Abby? A Abby é uma personagem do segundo jogo. Ela basicamente mata o Joel no segundo jogo para se vingar pela morte do seu pai. E com isso a Ellie jura vingança contra ela. E basicamente a Ellie passa o jogo todo tentando cumprir a sua vingança contra a Abby. Mas isso é assunto para a segunda temporada, né? Poxa, muito legal. A temporada se encerra com o Joel voltando para Wyoming, onde provavelmente ele vai viver ao lado do seu irmão Tommy em sua cidade Fortaleza, onde tem de tudo e dá pra ter uma vida decente por lá. Obviamente que eu não preciso nem dizer que as cenas do episódio são basicamente remakes das cenas do game. Até mesmo os diálogos são muito similares. E por isso que essa série foi tão boa, pois seguiu o jogo com fidelidade extrema desde o primeiro capítulo, mas infelizmente chegou ao fim da sua primeira temporada. E você, galera, o que achou do episódio número 9? E da série? Acharam que faltou alguma coisa? Ansiosos para a próxima temporada? Eu confesso que eu fiquei com um gostinho de quero mais, mas provavelmente a segunda temporada só deve sair no ano que vem. E até lá, vamos ficar de olho nas notícias e, obviamente, manter vocês atualizados. Para isso, é interessante que você não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as informações, né? E também dá uma moral pra gente lá no nosso Instagram. Segue a gente lá, valeu? Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço e até breve. Valeu!